Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Um bom dia de bênção, de milagre. Eu estava ali sentado no meu lugar e o Senhor me lembrou que... Vocês lembram que quando Jesus ressuscitou era um domingo de manhã? Quero te dizer que este domingo de manhã é uma ótima ocasião para Jesus fazer milagres nas nossas vidas. Porque foi neste momento. Então, existe algo especial nos domingos de manhã. Então, quando você busca no seu primeiro dia da semana, nas suas primeiras horas, foi quando Jesus ressuscitou, ao terceiro dia. Hoje é o terceiro dia que vai haver ressurreição sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu não vou demorar muito, mas o Senhor colocou alguns versículos no meu coração, e eu quero que você acompanhe comigo. É um grande desafio para mim ministrar a palavra. Como eu já contei por alguns irmãos, eu tinha muita vergonha de falar. Eu tinha muito medo de me expressar, de conversar, até entre as pessoas, não só no microfone, né? Porque às vezes as pessoas falam, pastora, não me põe para orar porque eu travo no microfone, a senhora não tem noção. E eu entendo, porque eu não conseguia nem falar entre pessoas, entre amigos. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, isso foi um motivo de cura para mim. Porque eu não conseguia, eu tinha muito medo de falar. Porque eu achava que tudo que eu ia falar, as pessoas iam achar que é bobeira, que é besteira, ou iam rir de mim. E eu tinha esse mal sobre mim. E realmente eu fui curada. Então, todas as vezes, é um grande desafio para mim. Eu quero dizer que o Senhor chamou a todos nós para estarmos preparados para ministrar a palavra. E todas as vezes que o pastor me desafia, é um grande temor, muito grande. Sinto aquelas borbulhas no estômago, como você, quando vai subir aqui. Mas isso é tremendo, porque isso é o temor de estar na presença, no altar, e sendo instrumento, porque aqui não pode ser as minhas opiniões, ou aquilo que eu acho, ou que é bonito, não. Mas precisa ser o Espírito Santo, eu sendo apenas a boca de Deus para você. Eu falei, Senhor, o que eu devo falar, Senhor? O que é o teu povo? Fala no meu coração. Só que há um tempo que eu tenho buscado, meditado, tenho buscado ao Senhor, tenho minha vida de devocional todos os dias, e o Senhor disse, você vai apenas compartilhar aquilo que você já tem se enchido. E assim deve ser com todos nós. Nós temos que se encher todos os dias. E o Senhor me falou sobre coisas que têm acontecido no nosso meio. Às vezes, nós, como estamos no meio do pessoal, a gente não percebe, mas eu e o pastor que estamos à frente, nós temos visto crentes, pessoas, recuando do seu chamado. E o Senhor me colocou uma palavra que diz sobre isso. Sobre o que nós devemos fazer, aonde nós estamos. As pessoas que estão aqui pela primeira vez, conhecem a Jesus? É a primeira vez que você está na igreja? Todos que estão aqui conhecem a Jesus? Amém? Nós, cristãos, nós temos passado por experiências de Deus. Nós já passamos quando nós conhecemos, e nós prosseguimos, e nós continuamos. Mas o que falou aqui durante os louvores, e o que o pastor falou, é que Satanás tem nos paralisado. Eu tenho visto nós deixando o diabo paralisar as nossas vidas. Eu tenho visto cristãos retrocedendo no seu chamado. Eu tenho visto cristãos parando na sua caminhada com Deus. Eu tenho visto obreiros deixando de orar porque não estão preparados. Eu tenho visto muitas pessoas passando por isso. Eu quero te dizer que é tempo de prosseguir, não é tempo de retroceder. Então eu quero te dizer que essa palavra de hoje é para a minha vida, é para a sua vida. É para nós avançarmos, não voltarmos na onde nós paramos. Não olhar para trás nas coisas que aconteceram ou nas circunstâncias que têm acontecido. Você não vive por circunstâncias, você vive para o alvo que Deus te chamou. Amém? Então eu vou ler aqui alguns versículos e Deus vai falando com a gente em nome de Jesus. Provérbios 4:18. Esses são versículos que eu tenho meditado durante esses últimos dias, esse último mês. Em Provérbios 14:18 diz assim: A vereda do justo é como a luz da
Você pode repetir mais alto um pouco comigo para você poder participar? A vereda do justo é como a luz que brilha cada vez até a plena claridade do... Agora você vai no mesmo capítulo, no versículo 24 e 27. Afaste a sua boca das palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha um olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde você anda e os seus passos serão... Você pode repetir? Serão? Na minha versão, seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém. Glória a Deus. Efésios 4. Vamos lá? Pode ser? Mais para o finalzinho da Bíblia, o Novo Testamento, Efésios 4. 4, primeiro você vai ler do 1 ao 3 comigo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna na vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora nós vamos para o 11. Versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Posso ouvir um glória a Deus? Em cada um que o Senhor designou, eu vou repetir de novo. E ele designou algum para apóstolos, outros para profetas. Tem profetas neste lugar? Amém. E outro para evangelistas. Tem evangelistas? E outros para pastores. Cadê os pastores? Quando a gente lembra de pastor, a gente lembra dos problemas, a gente nem fala, né? Nós somos pastores. Você é pastor da sua esposa, você é pastor da sua casa, você é pastora da sua casa, você é pastora dessas crianças, você pastoreia o rebanho lá da rua onde só você ministra, discipula. Então, cadê os pastores? Dá uma glória a Deus aí. E mestres, como o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos aonde? E cheguemos a amar, está passando aqui? Na minha versão, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e desperteza de homens que conduzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que em cada parte realiza a sua função. Muito clara essa palavra, né? A função de cada um de nós, o chamado de cada um de nós e para que nós fomos chamados. Mas acontece assim, nós temos uma experiência com Cristo. Nós crescemos no Senhor, conhecemos, nos tornamos filhos. Só que filho é aquele que obedece os seus mandamentos. Mas não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, mas permanece firme no seu propósito. E por poucas coisas, os homens e mulheres de Deus têm perdido o seu propósito. Essa palavra não vai ser de correção. Mas essa palavra vai ser de bom ânimo para a sua vida. Em nome de Jesus, para que você saia daqui de pé novamente. Para que você saia daqui convicto qual é o seu chamado. Para que você nasceu. Porque nós vivemos, nós buscamos, nós vamos na igreja. Mas o cristão tem passado por momentos de abatimento. E nós temos nos escondido atrás das lutas. Nós nos escondemos,
Nós não aparecemos mais, nós não pregamos, nós não falamos. As lutas do dia a dia, as coisas vão acontecendo e isso vai cada vez te desmorecendo mais. Mas quero te dizer que o cristão nasceu para florescer. Esse é o tema dessa pregação. Se o pastor for colocar e ele precisar de um tema, eu vou pedir para ele colocar: o cristão precisa florescer. Eu pensei esses dias sobre a facilidade que hoje o cristão tem de pecar. Antigamente, na época dos seus pais, há muitos anos atrás, quando o evangelho há 30 anos, 40 anos atrás acontecia, o pecado, ele tinha uma distância muito maior do que nós temos hoje. Tanto que a nossa geração de adolescentes, de crianças, de jovens, é muito mais difícil, porque cada vez está mais perto a volta de Jesus, não é verdade? E Jesus já disse que seria assim. Hoje é muito mais difícil você criar um adolescente, você educar uma criança. Eles têm acesso às coisas que a gente foi aprender com mais de 18 anos de idade, não é verdade? É muito difícil. Hoje o pecado está nas nossas mãos. Antigamente, para você fazer alguma coisa, você precisava marcar um encontro pessoalmente, porque nem celular tinha, não existia mensagem. No máximo que tinha era o bip, que você mandava mensagem. Eu namorava com o pastor, era bip. Eu ia no orelhão para ligar para o pastor. Eu tinha um sacrifício. Você vê que está velho já, né? Que o negócio é... Aí depois que veio o cartão, aí depois... E eu lembro que ele me deu um bip para a gente poder trocar mensagens. Que vergonha que era você ligar no orelhão e falar aquelas coisas. Amor, eu te amo. A pessoa escutava e repassava aquilo. Era uma vergonha falar aquilo. Não está olhando para você, você nem... Mas você vê, antigamente era difícil. As pessoas tinham que ter muita ousadia, falta de temor para pecar. Agora você já imaginou a facilidade que tem hoje? As redes sociais, a internet, o pecado está nas suas mãos para você fazer. É apenas um clique. Satanás, ele usa de formas muito mais fáceis para te rodear. Você às vezes não precisa estar numa balada para você ser tentado. Às vezes você não precisa sair na rua para você ser tentado, mas é dentro da sua casa, no seu quarto, no seu sofá. Não é assim? Então hoje em dia, ou você é crente, ou você não é crente. Ou você é morno mesmo. E essa palavra que Deus quer falar conosco, porque os mornos que estão morrendo, o Senhor quer ressuscitar nesta manhã de domingo de manhã. O Senhor quer nos acordar e dizer: filho, não perca a sua essência, a sua originalidade, aquilo que você conheceu, a sua primeira experiência. Toma cuidado. O mundo que nós vivemos hoje, a geração de hoje, se tornou muito mais difícil de ser crente. Eu não sei se vocês estão percebendo o que Deus falava ao meu coração. É muito mais difícil crianças virarem crianças espirituais, adolescentes irem na contramão deste mundo. É muito mais difícil um homem e mulher, um casal, ser uma referência para as pessoas. Hoje, casamento de pessoas, é raro você encontrar um casal que você fala: aquilo é uma referência para mim. Porque você escuta coisas assim: ah, já aconteceu aquilo com ele, já aconteceu aquilo com ela, porque nós estamos dando brecha. E Satanás tem entrado na igreja, em você, em mim, em nós cristãos, em obreiros, em cooperadores, em pregadores. Eu quero dizer, aqui o Senhor chamou pastores, profetas, apóstolos, evangelistas. Você precisa receber essa palavra e dizer: Senhor, o Senhor me chamou e me chamou para uma função que é fundamental. Eu falei para o pastor essa semana brincando, mas é verdade, que a internet é igualzinho o diabo. Parece muito com o diabo. O smartphone é o Satanás próprio. Sabe por quê? O diabo sabe tudo que a gente lê, tudo que a gente assiste, tudo que a gente olha, tudo que a gente pesquisa. A internet é como? Ela sabe tudo que você faz, certo? Tudo que você pesquisa lá no Google, tudo que você joga lá no YouTube, tudo que você quer comprar, ela sabe de tudo. Está quase descobrindo o que você pensa, mas ele não tem poder para isso.
Mas ele sonda de uma tal forma para você cair numa cilada. É igualzinho. E aí ele vai, ele sonda, ele conhece tudo que você faz. Até ele te jogar tudo que você pesquisou lá no feed de notícias, não é assim? Você já pesquisou alguma coisa no Google? E aí do nada você está lá no Facebook e aparece a propaganda? O diabo faz assim. Ele sabe tudo que você faz no oculto. Ele sabe tudo o que você faz no escondido. E ele espera uma oportunidade de jogar lá na frente para te mostrar. Ele joga lá, ele faz um TBT de vez em quando, não é? Sabe o TBT que te relembra? O diabo faz isso para te acusar de coisas que você fez em secreto com ele. A internet está de uma forma que assim, esses dias nós paramos numa loja de calçado para esperar o que estava consertando o nosso relógio. Eu entrei na loja, eu não pesquisei sapato, mas apareceu na hora que eu abri a internet sapato para vender. Eu falei, Senhor, o negócio está demais. Então, o BBB que tem por aí é real, porque aonde você vai, o diabo sabe o que você está fazendo. Então ele só espera você ter um segredinho com ele. Sabe o que é segredo com o diabo? Ah, mas eu não tenho pacto com o diabo, eu não falo com o diabo. Mas tudo que você faz em secreto, que não pode vir à luz, é segredo que você faz com Satanás. E ele de vez em quando, ele joga um TBT lá para você lembrar, para te acusar. Você já até esqueceu, você já até se arrependeu, mas Satanás quer te acusar o tempo inteiro das suas brechas. E é assim. Ele sabe tudo que você conversa, tudo que você lê, tudo que você assiste, tudo que você pesquisa, todos os seus interesses, Satanás sabe. Então, enquanto não mudar esse oculto dentro de nós, enquanto a essência não for transformada novamente, não adianta a gente querer viver coisas sobrenaturais. Porque ele sabe exatamente aquilo que você está fazendo no secreto. E às vezes nós falamos, Senhor, mas por que não acontecem algumas coisas? Por que eu não consigo avançar? Porque nós temos feito coisas que nos acusam, que não faz parte do nosso papel como cristão. Não faz parte de você. Isso precisa mudar, isso precisa ser lançado fora. Satanás, ele tem que ter medo de tocar em você. Ele tem que ter medo de te lembrar de alguma coisa, sabe por quê? Dentro de você não pode haver brecha. Você precisa dormir e levantar com a sua consciência limpa, que o seu smartphone, que a sua internet, ou que a sua vida, ou qualquer coisa, não tem nada para te acusar. Porque é isso que tem feito o crente parar. É aquilo que nós fazemos no secreto, no escondido, que nos acusa o tempo inteiro. O diabo sabe exatamente o que você tem feito. Só que às vezes nós achamos, não, é normal. Não é normal, nós estamos vivendo nos fins dos tempos. Nós precisamos ir na contramão do mundo. Marido, esposa precisam se santificar para trazer santidade dentro dos lares. Porque Satanás quer atacar, é no casamento, é no alicerce, é aonde destrói todas as outras cadeias que vem embaixo, de filhos, vida espiritual, ministerial, nas suas finanças. Nós deixamos de ser radical como antigamente, como nossos pais eram. Nós viramos crentes que é confortável ser crente. Eu vou na igreja na hora que eu quero, eu faço do jeito que eu quero, eu lido, eu que coloco as regras. Eu estava estudando sobre algumas coisas. E Deus falava que todos nós precisamos prestar contas para alguém. O crente que não presta contas, ele se acha autossuficiente. O maior perigo de cair em tentação é quando nós achamos que não tem risco de cair. Aí você pode ter certeza que você tem um risco de cair em tentação. Mas para que existem as tentações? Por que Deus permite as tentações da nossa vida? Porque nós temos a liberdade de escolher. É nessa hora que você é tentado que você fala, eu sirvo a Deus, eu não vou por esse caminho, eu vou por esse.
As tentações vão existir sempre, mas quem vai determinar por onde você vai é você. Então, quando vem a tentação, é a oportunidade que você tem de provar se você ama a Deus ou não. É uma oportunidade de declarar o seu amor ao Senhor. É onde você diz: Deus, eu te amo e eu não vou cair nisso. Mas não quer dizer que eu sou forte o suficiente que eu não possa cair. Porque quando nós se achamos forte o suficiente, é aí que nós caímos. Então a palavra diz que nós não devemos brincar com o pecado, mas nós temos que fugir. Eu quero que você coloque no seu coração tudo que te afasta, tudo que nós temos que ter um dom, que eu tenho buscado e pedido para Deus. Eu posso ter todos os dons, eu posso saber, que eu não sei também, né? Mas assim, cantar, não sei. Ou eu posso saber outra coisa. Tem gente que parece que ela nasce com múltiplos talentos, não é verdade? Sabe tocar vários instrumentos, sabe cantar, sabe fazer várias coisas. Tem pessoas aqui que sabem fazer, tem arte com as mãos e tudo que toca sabe fazer. Eu não, nada, não sei, mas de qualquer forma, vamos dizer que eu saiba. Eu posso ter tudo isso, mas se eu não tiver amor e discernimento, de nada adianta. Eu tenho pedido muito a Deus esse dom espiritual, discernimento, que é onde eu discerno aonde é de Deus e aquilo que não é. É onde eu chego próximo de alguma coisa e eu falo: ali eu não posso tocar, ali eu não posso chegar perto. Eu tenho que ser o embaixador de Cristo que quebra ciladas nas nossas vidas. Eu tenho que ser o embaixador de Cristo, de quando Satanás lançar no seu ouvido: você não está bem para orar, você não está bem para fazer, é melhor você não ir hoje, de você discernir e dizer: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Se eu pequei, eu vou pedir perdão, eu vou me levantar, eu vou abrir minha boca, eu vou repreender e eu vou lutar contra isso. Você não vai se afastar, você vai avançar. Aleluia. O cristão precisa florescer, o cristão não tem nada para esconder. Você não tem que ter nada para esconder. Se algo você tem no seu oculto que você diz: Senhor, hoje é dia de você entregar no altar, e Satanás nunca mais vai te recordar daquilo que você escondeu. Entendeu? Nunca mais. Porque você precisa entregar e liberar e renovar sua vida de uma forma para que você avance sem peso, sem jugo, sem marcas, sem mágoas. O cristão precisa parar de ser dependente espiritual um do outro. A minha vida espiritual não depende do que o pastor está me ensinando. A minha vida espiritual é minha busca a Deus na minha casa, no meu sozinho. A minha vida espiritual, ela se enche o quanto eu busco quando eu saio daqui. Não é o quanto que você recebe aqui na igreja, é o quanto você recebe, a palavra entra e você vive a palavra lá fora. Nós não podemos mais ficar escondendo os pecados, agasalhando o pecado. Eu li num livro que diz assim, que existia um homem, que ele estava numa floresta, que estava muito frio, muita neve, e ele caminhando, ele olhou e viu numa árvore uma cobra agonizando de frio. E ela tinha muito frio, e ela estava morrendo, e aquele homem andando olhou para aquela cobra e falou: tadinha, né, Marcelo? Tadinha. E ficou com pena daquela cobra. E ela agonizando, morrendo, ele pegou a cobra, colocou debaixo do braço, enrolou ele, agasalhou. E ela ficou bem, ele continuou caminhando. Eu sei que durante algum tempo, aquela cobra voltou à temperatura normal, ela ficou aquecida, e sem ele perceber, ela deu uma mordida e ele morreu. Deus fala sobre agasalhar o pecado. Não agasalhe o seu pecado, não agasalhe o pecado dos outros. Não ache bonitinho e nem ache tadinho, nem fique com dó. Porque é uma picada que pode ser mortal na sua vida e te afastar de uma certa forma, que tem coisas que são quebradas que não tem volta. Você acha que não existe pessoas que foram agasalhando, que foram esquentando ali a cobra, que foram fazendo, estavam dentro da igreja e hoje estão pulando carnaval. E você está aqui.
E essa palavra não é para, a pastora só bate e dói. Não é. É porque é o que eu preciso ouvir, é o que você precisa ouvir. Porque precisa sair daqui, cristão renovado, cheio do poder, de autoridades e sem culpa, e sem peso, e sem julgamento. O que nós estamos agasalhando é achando aquilo que as pessoas estão fazendo bonitinho. Eu não vou agasalhar o pecado de ninguém, eu não vou aceitar o pecado do outro. Eu falo, quando a gente curte alguma coisa que não é para ser curtida, você agasalha o pecado do outro. Sabe por quê? Você alimenta. E pior que hoje em dia, você não tem que só cuidar das ovelhas. Você tem que cuidar das redes sociais das ovelhas. Das pessoas, não tem nem como você estar fora disso. Porque hoje em dia há não sei como te dizer, uma carência emocional que todos nós queremos nos expressar nas redes sociais, não é verdade? Nós temos uma carência de nos expressar com as nossas falhas. E que eu estou mal, o que eu estou triste, ou o que aconteceu. Você entrega tudo de bandeja, fica quietinho, fica no seu oculto, no seu secreto, falando com Deus, fecha a boca. Você não precisa de aplausos nem de curtida para você se levantar. Sabe o que você precisa? É de uma palavra de Deus que te diz que você nasceu para florescer. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ser diferenciados nas nossas emoções, moralmente e espiritualmente. Porque senão em todas essas áreas, Satanás vai querer te acusar. Nós passamos por experiência esses dias, que nós fomos acusados moralmente. E eu falei, Senhor, é nessas horas que você prova se você tem domínio próprio. Porque não adianta a gente ter todos os dons, querer evangelizar, querer ganhar Guarulhos, Brasil, tudo. Se na hora do aperto que alguém te acusa, que alguém se levanta, você não tem o seu domínio próprio. Porque na hora do vamos ver é que aí o diabo te conhece. Aí ele fala, aí, tá vendo? Essa daí que eu fiz. Isso tem que ter um fim. Isso tem que acabar nas nossas vidas. O cristão tem que assumir a sua responsabilidade de começar direito, fazer direito e terminar direito. Tem que acabar com essa história de começar algo como crente e no meio do caminho a gente já mostrar ser outra coisa e já acabar o negócio pecando, envergonhando e estragando tudo. Nós precisamos ter responsabilidade. Eu não dependo do meu marido para ser mais espiritual. Eu não dependo do meu irmão, se eu recebo ou não uma mensagem dele. O Senhor chamou todos nós, como apóstolos, como os profetas, como evangelistas. Levante a sua mão que você é um deles. Você vai ler a palavra porque você vai meditar na sua casa. Você vai se encher na sua casa. Agora você lembra que nós fizemos um desafio no final do ano de mudar os nossos hábitos? Comecei a ler livro, que é uma coisa que eu não li, eu nem gosto de ler. Mas eu falei, Senhor, eu vou mudar os meus hábitos. O que eu não gostava de fazer, eu vou ter que começar a fazer. Eu vou trocar 5 minutos no Facebook por 10 páginas de um livro, 10 páginas da palavra. Eu preciso florescer, eu preciso alcançar algo grande no meu ministério. Mas se nós ficarmos estagnados com o que o mundo está te oferecendo, nós não vamos sair do lugar. O Senhor falou assim no meu coração: o Senhor não chama pessoas desocupadas. Deus chama aquele que está ocupado. Então, quando você se achar cansado para você fazer alguma coisa para Deus, quando você quiser recuar porque você está com muito trabalho, eu vou te falar uma coisa: o Senhor só chama aquele que está ocupado. O Senhor não chama desocupados. Você lembra que quando Deus chamou a Davi, ele foi lá na casa de Jessé, onde que Davi estava? No pasto, trabalhando. Ele estava em casa esperando? Não. Moisés estava apacentando as ovelhas de quem? Do sogro. Quem mais que eu lembrei? Os pescadores, quando Jesus foi chamar lá Pedro, quem mais que estava lá? Tiago, André, eles estavam fazendo o quê?
trabalhando, pescando. Então, quanto mais você estiver ocupado, mais o Senhor vai te chamar, porque o Senhor não chama desocupados, Deus chama os ocupados para fazer ainda mais para Ele. Então, nunca ache que você está fazendo demais, mas tenha certeza que é no muito trabalho que Deus vai te levantar e Ele vai te honrar. Agora, presta atenção o que acontece com a gente. 2 Samuel 11, 1 e 2. Olha o que fala lá. (11, 1 e 2) diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais de todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Aí você já sabe. Davi tinha que estar passeando no terraço e descansando? Não, Davi tinha que estar à frente de uma batalha, guerreando com seus soldados. Quando Davi ficou desocupado e falou, eu vou descansar um pouco, ele pecou. Nós não podemos ficar desocupado. Cristão não nasceu para ocupar um espaço confortável ou agradável. Nós estamos nos perdendo assim o nosso chamado. Quando Davi estava ocupado, o Senhor levantou ele. Enquanto ele se mantinha ocupado, Deus estava usando ele. Quando Davi parou um minuto para olhar na sacada, ele olhou aquilo que ele não devia. Ele cobiçou a mulher do outro. É assim que nós ficamos na sacada muitas vezes. É assim que nós ficamos na nossa vida muitas vezes. Não estou falando só de traição de homem e mulher. Eu estou falando de todas as outras coisas que têm roubado. Satanás tem roubado o nosso tempo. Satanás tem roubado o nosso planejamento diário. Você planeja algo no seu dia abençoado. Nas primeiras horas você já consegue se perder, porque o diabo lança a seta e você cai sobre ela. Mas isso vai mudar em nome de Jesus. Quem crê em nome de Jesus? Se mantenha ocupado com as coisas de Deus. Dizime não apenas nas suas finanças, mas dizime na sua vida. Às vezes as pessoas não dão valor a trabalhar para o reino. E acham que trabalhar para o reino não é uma oferta e um dízimo do seu tempo. Quantas horas tem o seu dia? Se você fosse para dar o dízimo de todas as suas 24 horas, quantas horas você teria que dar para Deus? Agora, quanto tempo você dá do seu dia? Isso é para todos nós. São tantas coisas que vão nos cansando, fraquejando, mas hoje é dia de renovo e de florescer no Senhor. Abra a palavra em Salmos 92. A partir do versículo 9, diz assim: Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim um óleo novo. Os meus olhos contemplarão a derrota dos meus inimigos, e os meus ouvidos escutarão a debandada dos meus maldosos agressores. 12, essa palavra que Deus quer para nossas vidas hoje. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão vistosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Você nasceu para florescer, você nasceu para crescer, você nasceu para pode ser devagar. A palavra diz que esse cedro do Líbano é uma árvore. Alguém já viu a imagem dessa árvore? É uma árvore gigantesca,
que ela nasce em montanhas de 1.000 e 2.000 metros de altura. É lá que nasce aquela árvore. O Senhor nos compara a ela. Essa árvore, ela chega a 40 metros de altura. Quando você vai ler como nasce essa árvore, diz que a raiz dela demora mais ou menos 5 anos para nascer. Então primeiro ela cresce para baixo. Dos primeiros 3 anos de vida daquela árvore, ela desce 1,5 metro para baixo de raiz. E sabe quanto que aparece de folha em cima? 5 centímetros. A palavra fala que nós somos comparados a essa árvore. Essa árvore, ela vive centenas de anos, florescendo. A palavra fala que essa madeira dessa árvore, ela é cheirosa. Ela é fácil de ser pregada. E aqui diz assim que eu anotei, olha as características dessa madeira que tem nessa árvore. Essa madeira é leve, é versátil, é fácil de serrar, isso somos nós. Olha o que nós devemos ter. A madeira deve ser leve, versátil, fácil de serrar, fácil de pregar, fácil de parafusar, e ela é resistente a insetos. Esses somos nós. Ela cresce, floresce de uma forma tão linda, mas fala que demora anos para ela crescer. Demora muito. Só que ela não para de crescer. Ela cresce devagar, mas ela nunca para de crescer. Assim temos que ser todos nós. Se nós paramos de crescer, hoje vai ser o start na sua vida, para nós voltarmos a crescer de vitória em vitória. Você não vai parar mais aonde você está. Você não vai mais ficar olhando as situações ou as ciladas que tem te colocado. Mas você vai ser justiça, você vai ser a luz da aurora no meio das trevas e você vai crescer em vitória e em vitória. A palavra aqui diz assim que o Senhor quer derramar. Tu aumentaste a minha força como de um boi selvagem. Eu nem consigo imaginar como que é esse boi. Mas eu imagino algo forte, poderoso, com ousadia e com autoridade que não tem medo dos seus inimigos. Então o Senhor diz que vai derramar esse óleo hoje sobre a sua vida. De um boi selvagem. Sabe para quê? Para você ter força. Se você estava se sentindo sem força, hoje é a palavra que o Senhor te sustenta e te fortalece e começa a fazer você crescer novamente. Eu não sei aonde você parou de crescer na sua caminhada cristã. Eu não sei o que aconteceu na sua vida que te fez desanimar e não querer buscar mais. Mas eu quero te dizer que Deus, nós não conhecemos nem um pouquinho, que nós temos muito mais ainda para conhecê-los. Não acho que o que nós experimentamos aqui é o que Deus tem para nós. Deus tem algo muito maior. Aquilo que nós não vimos, não ouvimos e nem imaginamos, é aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Abra lá em Oséias 6:3. Diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçamos o Senhor e esforcemos por conhecê-lo. Você crê que Deus tem experiências novas para a sua vida? Você crê que nós precisamos conhecer mais esse Deus que é poderoso? Você entende que a gente limita muitas vezes o poder que esse Deus tem sobre a sua vida? Eu quero colocar um louvor para você ouvir, que Deus falou ao meu coração, quando eu estava meditando e Deus colocou esse louvor no meu coração. E Deus falava para mim que nós não podemos parar de buscá-lo e nem de querer conhecê-lo ainda mais. Nós
limitamos o poder de Deus, nós paramos e achamos que aonde nós estamos já está bom. Deus quer muito mais de nós. Deus quer muito mais de você. Deus quer muito mais do seu chamado. Nós não estamos fazendo nada perto do que Ele nos chamou. Não fique desocupado. Não deixe sua mente desocupada nenhum instante pensando besteira. Não deixe Satanás lançar na sua mente nenhum instante que você é um fracassado. Que você não consegue falar quando eu pensava. Que você não vai conseguir pregar. Que você não vai conseguir ministrar. Que você não vai conseguir administrar os sonhos do seu coração. É assim que o cristão, que o homem de Deus tem parado. Mas entenda que aquilo que Deus te chamou, Ele é fiel e justo para cumprir. Mas prossiga, avance, floresça. Aquela árvore ela demora um pouco para começar a subir as flores. Mas depois que sobe, não para mais. Ela não para mais, ela não morre fácil. Ela floresce e ela renasce. E não é qualquer coisa que mata aquela árvore. Na velhice dela, ela prosperará, ela vai ter frutos. Ou você quer parar agora? Ou você quer que o seu chamado seja de geração em geração na sua casa? A escolha é tua. A decisão é sua, onde você quer chegar. Floresça agora no meio da dificuldade. Floresça agora no meio das lutas. Tenha cheiro bom, seja dócil, ame o seu próximo. A gente diz que ama, mas na primeira afronta a gente já larga. A gente não quer saber, a gente não suporta uns aos outros. Não foi para isso que o Senhor te chamou como pastor, como profeta, como evangelista. Levante a sua cabeça como um boi selvagem, que tem um óleo novo, uma unção nova. O Senhor te chama para algo novo. Se você está dormindo, o Senhor vai te acordar hoje. Dormindo espiritualmente, dormindo fisicamente. Sabe aquele cansaço que te faz assim, ó? Sabe que tudo que você para, você quer sentar. Você já sentiu esse cansaço? Nós estamos assim. Qualquer coisa quer parar. Qualquer coisa eu quero sentar. Meus pés estão doendo, mas eu estou com dor de cabeça, mas eu estou com dor de barriga, mas eu estou com não sei o quê. Você não vive conforme o seu corpo manda. Você vive conforme o seu chamado, conforme o Senhor te desafiou. Se levante com esse óleo novo, com essa unção nova. Há quanto tempo nós não choramos na presença de Deus? Há quanto tempo o Senhor não renova o seu dom espiritual, o meu? Senhor, eu quero reviver línguas novas. Você já buscou isso? Senhor, eu quero revelações novas. Eu quero sonhos novos. Eu quero ministério novo. Eu quero vidas. O Senhor chamou pescadores de peixes para ser pescadores de vidas. Cadê os pescadores de vidas aqui? Tudo que estava morto vai ressuscitar sobre a sua vida. Toda a cadeia do inferno que lançou sobre a sua vida para você parar o seu ministério, para você parar a sua obra aqui dentro, para você não querer mais fazer. Eu não quero orar não estou bem, eu estou injuriado com meu irmão. Que negócio é esse? Deus te chamou como profeta. Se Deus está te dando essa oportunidade, não é para você perder as oportunidades. É para o Senhor te encher. O Senhor não te chamou para trabalhar apenas no mundo secular, não. Você trabalha lá para cumprir um papel daqui como obediente às leis aqui, mas você não foi chamado para essa terra, não. Você foi chamado para algo eterno. É o principal, é o trabalho espiritual. É aquilo que você não vê. O trabalho carnal você recebe todo mês. Você recebe o seu trabalho, mas a recompensa, o seu lagardão, se você não correr atrás, você não recebe. Feche os teus olhos em nome de Jesus.